Somos chamados para vivermos o reino de Deus, para vivermos na vontade de Deus, para andarmos segundo o seu plano, seu propósito, seu querer. O reino é dele, a vontade é dele, o propósito é dele, o plano é dele. Cabe a nós nos sujeitarmos a essa vontade, conhecermos dessa vontade, compreendermos que ela está muito acima daquilo que podemos imaginar para nós mesmos como sendo o melhor. Precisamos entender isso. E não adianta opormos ao plano de Deus ou acharmos que ele faz as coisas meio tortas, pois sua vontade vai ser revelada, vai ser cumprida. Assim foi no início da igreja, pois os apóstolos achavam, ou pelo menos agiam, como se a conversão, a salvação, Jesus Cristo, fosse unicamente para os judeus. E se tratava da constituição de um Messias. Não era isso. A salvação era para todos, em todos os lugares. E essa foi a experiência de Pedro com Cornélio quando anunciou. E um dos aspectos disso está lá em Atos 11, 15 e 17, quando diz: E Pedro continuou. Isso ele testemunhando. Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Ele testemunhando isso para quem? Para os irmãos em Jerusalém, que estavam contestando por ele ter ficado na casa de um gentio. E diz assim: aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Ou seja, dá para ir contra Deus? Não. Isso que a gente precisa entender. Todo plano, todo propósito, toda vontade do Pai será realizada. Ele nos usa como instrumento para cumprir essa vontade. O que a gente precisa aprender e o que nós precisamos entender é que temos que nos submeter a Deus, submeter à sua vontade, viver a sua vontade, glorificar o seu nome, honrar o seu nome, fazendo tudo conforme o que Cristo nos ensinou e nos mostrou. Pois ele não fez a própria vontade, ele se sujeitou à vontade de Deus. E quando aprendemos a sujeitar a vontade de Deus, conhecendo a sua vontade, e essa vontade nós conhecemos por meio das Escrituras, então o diabo nós teremos condições de resistir e não cairemos na tentação. Este é o caminho que ele nos chama. Andar na sua vontade. Andar na sua vontade implica em nos sujeitarmos a tudo aquilo que ele nos designa para fazer. E precisamos entender que o nosso papel neste mundo é revelarmos o reino de Deus, proclamarmos as virtudes de Deus, andarmos segundo o que Cristo andou, expressando o Pai ao mundo, revelando o Deus invisível ao mundo, a todas as pessoas, em todos os lugares, a todas as raças. E isso que a gente precisa entender. Não existe restrição. Não existe limite para o operar de Deus e para o chamar de pessoas. O que existe de limite somos nós mesmos quando não sujeitamos à vontade de Deus. E precisamos entender que temos que sujeitar, aprender a nos sujeitar para experimentarmos da verdadeira vida, para experimentarmos de toda a plenitude de vida que Deus planejou para nós. Que a gente entenda isso, compreenda e que possamos, capacitados, rejeitar toda a paixão humana e andarmos segundo a vontade de Deus, vivendo de plena forma o verdadeiro culto, que é fazer de nossas vidas oferta em favor das pessoas. Que a gente possa entender, compreender e viver o reino de Deus na plenitude da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.